o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Crianças devem ser amamentadas até pelo menos 2 anos de idade. A partir do 6º mês de vida, é necessário oferecer também outros alimentos para complementar a nutrição. O leite materno aumenta a imunidade, reduz chances de obesidade e melhora a capacidade cognitiva, entre outros benefícios. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária FM 99.9. Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube no canal da TVU Recife. Olá, são 6 horas em ponto. O aumento nas internações de adultos e crianças com Covid-19 e o crescimento de exames positivos para a doença indicam, mais uma vez, que a pandemia da Covid voltou a crescer. A taxa de transmissão disparou em novembro, 262% nos últimos 15 dias. A Anvisa determinou a volta do uso obrigatório de máscaras dentro de avião em aeroportos do Brasil a partir de hoje, sexta-feira. A média móvel de casos no Brasil chegou a 19.702, completando 2 semanas em tendência de alta. Desde março de 2020, vamos recapitular, o país já teve 35 milhões de testes positivos notificados, com 689 mil mortes. Eu sou Josimar Paraíba e este é o Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TVU Recife, onde você nos acompanha agora ao vivo. Hoje a gente fala da Covid-19, novas variantes e o que mudou nesses quase 3 anos de pandemia. Quem está aqui com a gente para essa conversa é a doutora Ana Brito, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e o Dr. Diego Guedes, médico infectologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Senhores, sejam muito bem-vindos. Os microfones da Rádio Universitária são de vocês. Gente, depois de quase completados 3 anos de convivência com o vírus SARS-CoV-2, as novas variantes vão surgindo, voltamos a ter um número crescente de casos. Vamos começar tentando entender em que momento da pandemia estamos vivendo. Porque na cabeça das pessoas, as pessoas já relaxaram, já tiraram as máscaras, já acharam que vivíamos que a Covid tinha ficado no passado. De repente começa a voltar tudo. A gente não sabe se vai voltar para uma condição semelhante à que já vivemos, ou próximo dela, ou simplesmente vai ser, ou vamos viver uma nova onda. Em que momento a gente está vivendo da Covid agora? Quem começa? Bom, eu posso começar mantendo a tradição, né? E também a idade, né? Tem todo o direito, todo o respeito. Veja só, boa tarde. É um prazer enorme estar participando desse encontro, né? Mais um encontro de informação para a população, que eu acho que esse papel que a Rádio Universitária tem cumprido juntamente com as outras rádios colaboradoras. E eu diria o seguinte, que nós, na realidade, não tivemos ondas de Covid. Essa aproximação com a metáfora das ondas, com outras doenças, elas até foram capazes de se traduzir. Na questão da Covid, o que a gente tem são, nós temos refluxos desses picos que são alterados pela capacidade que o vírus tem de se manter reproduzindo no meio ambiente, quer dizer, no caso, no ser humano, no seu hospedeiro. E que essa capacidade de reprodução, ela depende muito
de 2 fatores. O primeiro é de encontrar uma população com baixas coberturas vacinais, ou não vacinados, ou incompletamente vacinados, ou seja, virgem de uma defesa ou que não tiveram a doença em nenhum momento. E a segunda condição é que o vírus ele é extremamente mutante. Então, como ele é os vírus respiratórios, de uma maneira geral, eles são vírus que se copiam e se copiam de formas diferentes ao longo do tempo, da vida deles. Então, como nós temos uma população... E o vírus, ele atingiu praticamente todos os continentes... Praticamente não, ele atingiu todos os continentes do mundo, com uma velocidade inimaginável, né? Nós estamos no 3º ano da pandemia, quer dizer, quase entrando no 4º ano da pandemia, e nossa previsão inicial, até ingênua, diria assim, tanto dos pesquisadores como dos outros profissionais de saúde, era de que provavelmente no final do 1º ou do 2º ano a gente teria debelado essa questão da Covid e teria colocado a Covid no passado. Então eu acho que a gente vive um outro momento decorrente exatamente dessa capacidade do vírus de se mutar e de fazer escapes vacinais. Ele faz escapes vacinais. Veja só, as variantes de preocupação sanitária foram praticamente 7 ou 8. Alfa, beta, delta, vai ganhando aí o nome das letras gregas. E agora nós estamos numa situação, desde o ano passado, de novembro do ano passado, com uma única letra, que é a Ômicron. Só que a Ômicron fez subvariantes. As subvariantes da Ômicron já fizeram sublinhagens. Então, ou seja, a gente já está numa outra realidade. Isso significa que cada subvariante dessa incorpora uma capacidade a mais de se transmitir, mesmo para aquelas pessoas que estão vacinadas. Agora, só para completar e deixar Diego falar, é claro que ele terá uma contribuição importante sobre esse tema, é que as vacinas até então, que são chamadas as vacinas de primeira geração, vai ser um tema que certamente será abordado, elas são capazes realmente ainda de evitar formas graves e morte, e diminuir as mortes. Isso aí é uma questão pacífica. Quem se vacinou, quem está com esquema completo de vacinação, não desenvolve forma grave da doença. Elas ainda são capazes de fazer essa proteção. A gente vai abordar esses pontos todos sobre vacinação, sobre o que pode vir pela frente, mas, doutor Diego, vamos lhe ouvir. Nesse começo de conversa aí, a doutora Ana não usa o termo onda, a situação onda, ela acha que é algo talvez maior, não é isso? Mas qual é a sua opinião? Boa noite, obrigado pelo convite. É interessante esse uso do termo, até acho que talvez para boa parte da população fica talvez mais fácil de entender, né? Mas de fato existe, eu concordo com a doutora Ana, e sobre tanto essas variantes, elas já são tão, tendem a ficar tão distante da inicial que alguns cientistas inclusive já falam tratam dela até como fosse um novo vírus na prática, assim. Então a importância realmente de estar alerta em relação aos cuidados, a preocupação de buscar a vacina e trazer uma nova abordagem em relação à vacinação também, né, com a inclusão dessas novas variantes. Isso, de fato, é importante. Para a população em geral, como você falou, né, a gente vinha num estado como se tivesse passado. De fato, houve um grande período de calmaria, mas os vírus, eles, como foi muito bem falado, eles mutam, e esses vírus respiratórios, eles têm um fator de mutação muito grande. Então, de fato, não dá para baixar a guarda em relação a isso. Então, enquanto não houver realmente boa parte da população vacinada, inclusive a gente pensa Brasil, mas a gente tem que entender que no mundo todo há um grande desequilíbrio, assim, do acesso à vacina. Então, dentro do Brasil também ocorre isso. Então, alguns locais com baixa cobertura, vários países do continente africano, por exemplo, com baixíssima cobertura vacinal, acesso à vacina. Então, a gente pensa muito hoje em dia a saúde como um todo. Então, essa questão da saúde única, saúde global. Então, a gente tem uma mobilidade muito grande de pessoas viajando para cima e para baixo o tempo todo, com vários locais que não tiveram nenhuma dose ainda de vacina, por exemplo. Então, é uma mistura de riscos, né, de situações de vulnerabilidade de várias pessoas que a gente acaba afetando a população em geral. Então,
quando a gente fala que enquanto não houver uma pessoa cuidada, vacinada, todos estão em risco, isso não é só uma coisa, um clichê, uma coisa da boca para fora. De fato, pensar a saúde global, a gente tem que incluir todo mundo, de fato, assim. Com acesso à vacina, saneamento básico, acesso à água, tudo isso faz parte do cuidado, pensando tanto na Covid, mas com qualquer outra doença, infecto contagioso, né? Falar de saúde pública sempre dispara para várias linhas de conversa, vários pontos que a gente pode abordar nessa conversa. É interessante como muitos vocês já levantaram, mas a gente vai mastigando aqui um por um. Então a gente tem uma nova variante, como a doutora Ana falou. Eu já li que ela é mais contagiosa, que ela se espalha muito rapidamente, mas os sintomas mudam, as vacinas continuam sendo eficazes também para essa nova variante. O que é que a gente sabe a respeito dessa nova variante? Aí eu jogo para os dois, porque vocês podem trazer tudo que vocês souberem. Veja só, na realidade, a história natural da doença, ou seja, a biografia da Covid, ela foi modificada ao longo do tempo. E a gente pode dividir essa biografia em 2 tempos. A Covid antes das vacinas e a Covid depois das vacinas. Ou seja, até janeiro de 2021, a gente tinha um quadro onde as pessoas estavam completamente desprotegidas e a gente tinha uma taxa de letalidade muito alta, sobretudo naquelas populações que desde o início foram consideradas mais vulneráveis, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos e aquelas pessoas com comorbidade, sobretudo a obesidade, que foi um fator de agravamento do quadro muito grande. E temos a fase posterior que começa a se manifestar como proteção a partir de maio de 2021. Então a gente já começa a ter, por exemplo, redução da morte entre os profissionais de saúde que foram especificamente o conjunto da população mais afetada, né, foi exatamente a força de trabalho da saúde, colocando aí maqueiros, recepcionistas, assistentes sociais, enfermeiros de todas as categorias, médicos, fisioterapeuta. Que quase ninguém fala. Não, mas é porque a UTI dependia muito do fisioterapeuta, né? Eram os intensivistas e os fisioterapeutas que eles trabalharam. Mas só que do ponto de vista da transmissão, aquele era um ambiente, digamos assim, onde tinha menos circulação do vírus. Porque, além dos EPIs serem mais potentes, também já pegava o paciente numa fase onde a transmissão já não era a questão mais importante, era a fase inflamatória da doença. Mas foram muito desproporcionalmente afetados os profissionais de saúde. E quando esses profissionais entram no grupo de prioridade para a vacina, a partir de maio e junho, a gente começa a inverter, inclusive, a curva de morte entre os profissionais de saúde e os outros profissionais de uma maneira geral, porque eles se beneficiaram realmente daquela proteção inicial. Então, nós temos essas 2 fases. Segundo, foi o manejo de medicamentos. Nós aprendemos muito com o manejo de medicamentos. Tem um medicamento que foi, primeiro, considerado, ficou à margem, que foram os corticoides, por conta de um estudo baseado em outras doenças na França, e que a própria OMS não incorporou como um elenco importante da terapia para os casos inflamatórios graves. E isso mudou um pouco a história da doença grave. Não perca o seu raciocínio, não. Vou só colocar um ponto que é interessante sobre a minha irmã, que faz um uso intensivo de corticoides porque ela tem artrite reumatoide. Sim. E ela pegou Covid e não sentiu absolutamente nada. Agora, a quantidade de corticoide que ela toma é uma coisa bem exagerada. Mas eu estou falando assim, pontualmente, Josimar, numa questão mais... abrindo a lente de perspectiva populacional. Sim. Esse foi um medicamento chave na mudança da gravidade, do manejo, inclusive permitindo com que essas pessoas saíssem daquela fase inflamatória. E outros medicamentos, claro, teve a questão dos anticoagulantes, que depois entra numa outra rota, que é a população... E depois, agora, mais recentemente, os antivirais, né? Nós temos, inclusive no Brasil, liberou dois para uso emergencial, 2 antivirais, que já foram largamente utilizados para a redução das formas graves. Então, assim, essa segunda fase da pandemia... Nós convivemos com muitas variantes, sobretudo uma variante extremamente letal, que foi a Delta,
E a outra que aconteceu, começou na Índia e depois se espalhou pela Grã-Bretanha, etc, etc. E concomitantemente no Brasil, a gama, que foi diagnosticada pelo Japão em pessoas que estiveram na Amazônia, que trouxe todo aquele quadro extremamente dramático que a gente viveu no começo de 2021 até meados de 2021, inclusive com espalhamento de casos de gama para o Brasil inteiro. Sim. Quando nós tivéssemos um comando, de fato, baseado na inteligência epidemiológica e médica naquele momento, nós teríamos, com aquelas poucas doses de vacina que nós tínhamos, só 4 milhões de doses de vacina da Coronavac que chegou naquele momento, nós teríamos feito um bloqueio vacinal na Amazônia, que era suficiente para vacinar todo mundo, teríamos deslocado profissionais de saúde e oxigênio de outras regiões do país, e não o contrário. O que houve no Brasil foi a disseminação de uma variante era extremamente transmissível e extremamente contagiosa, porque formava casos, e por os hospitais universitários do Brasil inteiro. Podíamos até ter aceitado a ajuda de outros países também. Com certeza. O caso da Venezuela, por exemplo, oxigênio, a Venezuela ofereceu oxigênio, foi retardado em 10 dias a chegada de oxigênio, e a gente viu no pulmão do mundo as pessoas morrerem por falta de ar. É o paradoxo. Quer dizer, as pessoas na Amazônia morrendo por falta de ar, quando a Amazônia ela coloca ar puro da natureza para a maior parte do mundo, é o pulmão do mundo. Então, eu acho que houve uma mudança radical. Agora, é fato que, neste momento, apesar de não haver uma equidade na distribuição das vacinas, as vacinas, elas são uma pedra no meio do caminho das novas variantes. Essas variantes não têm evoluído para formas graves, a não ser naquelas situações de maior vulnerabilidade ou mesmo de vulnerabilidade por não vacinação. Então, as mortes hoje que são computadas, a maior parte ainda é nos acima de 60 anos e incompletamente vacinados, ou nas pessoas com comorbidade, que aí essas são muito vulneráveis ao adoecimento mais grave. Os não vacinados, os que não estão com o esquema completo de vacinação, são os que mais são afetados nessas horas. São os que mais são afetados. E lembrar que o número de mortes caiu drasticamente. A gente teve no Brasil uma média móvel de 2.000 óbitos, 2.000 a 2.500 óbitos. Em meados do ano passado, hoje ainda continua alto, porque a gente ter 79 óbitos em 24 horas num país como o Brasil significa que morre mais de uma pessoa por Covid por hora, aliás, por minuto, todos os dias no Brasil. Isso ainda é uma taxa muito alta de mortalidade. Mas a mortalidade é um indicador terminal da doença, ele não é um indicador inicial da doença. O que deveria estar monitorando a gente era exatamente os testes que, infelizmente, eles não permitem, porque a gente não tem um sistema de informação competente, inclusive para adicionar os testes rápidos que estão sendo feitos pela população. É muito maior o número de infectados do que esses números revelam. Doutor Diego, a gente tem algum sintoma novo? Os sintomas são mais sutis? Ela se confunde mais com uma gripe, com alguma outra coisa? O que é que a gente pode falar sobre essa nova subvariante, que eu acho que é um termo talvez mais adequado? O que é que ela pode mudar? Assim, ela pode mudar alguma coisa no comportamento que a gente estava dando na Covid no Brasil? Não, de maneira geral, os sintomas continuam os mesmos, né? A questão dor da garganta, dor de cabeça, a tosse principalmente, né? Tosse mais seca. Esses são os mesmos ainda do começo. Então, as pessoas muitas vezes lembram de como tiveram na primeira vez, estão tendo agora novamente. Então, elas já ficam mais ligadas, né? Ficam mais alertas. E aí, muitos procuram testar, mas basicamente são os mesmos. E, como foi bem falado, já após vacina, a gente já vê menos casos graves. Então, entre aspas, uma calmaria que a gente vê nos hospitais agora, que não tem nem comparação como era antes da vacina. Então, os sintomas são basicamente os mesmos, mais leves no geral, porque justamente eles não estão evoluindo para formas mais graves. Mas nas pessoas que não têm a cobertura vacinal, não tomaram as vacinas, estão atrasadas, e realmente pessoas com algumas outras doenças, né, elas são mais afetadas. E eu nunca esqueço quando, num desses plantões no Hospital Oswaldo Cruz, quando chegou uma pessoa grave, assim, eu fui perguntar se tinha tomado a vacina, até para orientar alguma coisa assim, e eu nunca esqueço, assim, a pessoa falou com tanta força, e eu fiquei tão chocado, que eu nunca esperava isso acontecer no Brasil, assim, não tomei, nem vou tomar. Que ótimo. Dentro da ambulância, assim, com oxigênio e tudo mais, eu fiquei chocado, assim, que caramba,
onde é que a gente está caminhando, assim, né? E isso sendo estimulado por quem, na verdade, deveria falar o contrário, né? Que era inclusive o governo por federal, médicos, né? por médicos também. Não é só pelas pessoas leigas, não. Não, pelo Tem contrário, grupos de sim. médicos que, inclusive, tiveram núcleo em Pernambuco, que estimulava... Isso me marcou, assim. A gente já levantou vários pontos aqui sobre essa questão, mas vamos lá. Ó. Circulação internacional de pessoas, relaxamento natural que o brasileiro tem com máscara, com todos os hábitos que tem adquirido, férias e passeios que se iniciam agora no final de ano, uma percepção menor do risco que a gente passou a viver, eleições, aglomerações por conta das eleições. O que é que explica? Eu estou juntando um monte de argumentos para a gente começar a botar na mesa, vocês acrescentarem outros, se lembrarem, e tentar encontrar justificativas para explicar por que os casos estão aumentando agora. Eu acho que uma das questões que Diego coloca que é importante, é que além da dor da garganta, as pessoas têm negligenciado muito um sintoma chave na Covid, que é a febre. E que às vezes é o único sinal de expressão da Covid. Não, eu tive uma febre, ou então os que fazem forma mais leve. Fez diarreia também, né? As febres de diarreia, exatamente. Então, assim... A febre sempre vai vir. Mas é um sintoma muito presente, sobretudo com a variante Ômicron. Digamos que na maioria das vezes ela vai Na maioria surgir. das vezes. Ela até nem foi tão importante com outras variantes, mas na Ômicron ela tem sido um sinal marcador de início de sintomas. Eu digo porque também, além da experiência das pessoas no entorno, na minha casa eu tive a mesma pessoa que era invicta até janeiro, quando foi infectada, e teve agora novamente. E assim, a grande diferencial foi justamente a febre. Não teve... Aí ele abre com febre e diz assim, mas não é porque eu tô com febre, da outra vez eu não tive febre. Sim. Então, eu acho que essa questão é fundamental. Agora, é porque você reúne as condições que favorecem a transmissão de vírus respiratório. Sim. Paraíba, eu acho que essa é a questão mais importante. Todas essas questões são determinantes que concorrem para o aumento da transmissão, tá certo? Além disso, além do não uso da máscara, o relaxamento com, digamos assim, a etiqueta respiratória. Porque a questão do álcool e sobretudo do álcool em gel, porque aquele álcool líquido não forma barreira nenhuma, aquele só serve para você... Não, você não tem álcool, aí você bota lá álcool líquido. Mas a questão do álcool, ela está relacionada com a sua etiqueta respiratória. A chance que você tem em ter sido... a sua mão contaminada por por contato com outra pessoa, por via respiratória, você não levar essa mão a seu aparelho respiratório, nem as suas mucosas ocular, com possibilidade de ter vírus. É pequeno essa possibilidade, mas ela é real. Então, hoje, também até isso, houve um relaxamento. As pessoas não estão mais preocupadas com a etiqueta respiratória. Além de não usar máscara, aí bota a mão no nariz, bota a mão no olho. Então, assim, como se tudo tivesse... Então, acho que todas essas questões são importantes. O que eu acho que não deveria ter sido flexionado era o uso de máscara em ambientes fechados. Eu acho que essa questão do ambiente onde você não tem circulação natural do ar, ela é porque você não usa máscara no meio da rua, desde que não tenha aglomeração, não tem nenhum impacto. Agora, o uso de máscaras em ambientes de trabalho... Não é que as pessoas deixassem de ir presencialmente, mas eu acho que esse instrumento aqui é um instrumento de proteção respiratória. Lembrar que nesse momento a gente tem circulação de 3 vírus. O vírus da influenza, o SARS-CoV-2 e o sincicial respiratório, que é mais em criança com menos de 4 anos. Então, na interseção desses vírus, muita gente acha que está com influenza. Só que os testes biológicos das últimas 3 semanas têm revelado que 80% dos vírus das pessoas que estão com infecção respiratória são decorrentes do SARS-CoV-2 e não da influenza. A senhora já adiantou uma pergunta que eu ia fazer, que era como é que age no organismo a combinação desses vírus, e principalmente em crianças, se é possível ter mais de um ao mesmo tempo, e que tipo de efeito pode ter dessa combinação, como é que fica esses 3 vírus que têm em comum afetarem diretamente o trato respiratório? É possível, inclusive no começo ela tinha muita discussão, né? Nesse caso de co-infecção, de influenza, com Covid e tudo. Não é comum, seriam exceções,
Normalmente se infecta por um e tem naquele momento, mas é possível. No caso da influenza, os sintomas são semelhantes também, né? Com febre, tosse, tem muita coriza também, dor de garganta. Então, normalmente a gente tem essa evolução mais leve também, porque já tem a vacina para gripe, né? Então, a influenza que a gente fala é gripe. Já é uma doença mais conhecida e já tem, normalmente, o calendário anual de vacinação, principalmente para os grupos vulneráveis, né? Então, é possível, não é comum, mas normalmente, quando tem a vacina para ambos, ou pelo menos para a Covid, normalmente tende a evoluir de forma mais tranquila, assim, no geral. Então, mesmo em crianças também, a gente vê que pode acontecer, mas, no geral, os sintomas são da gripe mesmo, como sempre tem, né? Mas com esse cuidado de observar os sinais de gravidade, a questão do cansaço, a falta de ar, né? Que isso pode chamar atenção, inclusive, infelizmente, com óbito recente, né? De uma criança. Exatamente. Nesse caso, especificamente, ela, pelo menos foi relatado na mídia, não tinha recebido nenhuma vacina para a Covid. Então, acabou piorando, né? Falta de ar, precisou ser internado em UTI, tudo, e faleceu, infelizmente. Não posso dizer que se tivesse tomado vacina não teria um quadro tão diferente, mas muito provavelmente sim, não teria agravado, que é o que a gente vê desde o começo da vacinação, né? Exatamente. O desfecho poderia ser outro, né? Isso. É razoável supor que depois de 15 dias da vacina ela já produzisse anticorpo neutralizante diante de uma infecção pelo vírus, certamente não faria um quadro tão grave. 3879-5454 é o nosso WhatsApp. Mande sua pergunta, mande seu comentário. A gente vai ler ele aqui, ele vai responder sua pergunta aqui. Você está acompanhando a Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM Paulo Freire AM, que hoje volta a falar de Covid-19, suas variantes e suas subvariantes. A gente faz uma pausazinha rápida para o intervalo, mas volta já. (18h26). Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Acontece até este domingo o Festival Aurora Instrumental no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. As mulheres predominam entre as convidadas deste ano e, por isso, a edição ganhou o nome de Aurora Instrumental, o som que nelas habita. Na programação desta sexta, shows de Ingrid Guerra e Desdobrado Trio. É às 19h, com ingressos através do Simpla e na bilheteria do local. O cantor e compositor Martins se apresenta nesta sexta no Conservatório Pernambucano de Música, a partir das 20h. O show acontece dentro da programação da Semana da Música do CPM, com entrada gratuita em todos os eventos. O Conservatório Pernambucano de Música fica na Avenida João de Barros, número 594, no bairro de Santo Amaro. Para mais informações e programação completa, é só procurar o @Conservatório PE no Instagram. Universitária FM, Agenda Cultural. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino, toda terça às 20h, aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História.
Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. Todo domingo, 5 da tarde, você tem um encontro com Memória de Nossa Gente. A música, a poesia de ontem e de agora, o passado, o presente, quem está na estrada tentando um destaque no mundo da arte nordestina. Memória de Nossa Gente, todo domingo, 5 da tarde, com Renato Faelante, aqui na Universitária FM. Universitária FM 99.9. Seis da noite, 29 minutos. Estamos de volta com Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM, Paulo Freire AM, que hoje volta a falar de Covid, suas variantes e suas subvariantes. Na terça-feira passada, dessa semana, dia 22, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou 2 vacinas bivalentes contra a Covid-19. Ambas desenvolvidas pela empresa BioNTech em parceria com a Pfizer. O que são as vacinas bivalentes? Vamos lá, vou botar a pergunta agora para vocês. Por que precisamos delas? Qual a diferença delas das vacinas que a gente já vinha, dos imunizantes que a gente já vinha tomando, já eram aplicados na população? E depois a gente entra na questão do governo, que eu acho que não comprou ainda. Por que não comprou? Vamos lá, o que são as vacinas bivalentes? Então, vejamos, as vacinas... Na realidade, todas as vacinas dos diferentes desenvolvedores que a gente tem até agora, com metodologias diferentes, quer seja de vírus inativado, quer seja vacina de vetor viral, quer seja de RNA mensageiro, que se traduz em AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, todas elas são consideradas vacina monovalente, são vacinas de primeira geração. Ou seja, ela usou como um substrato a cepa original de Wuhan, aquela cepa lá da China. Que é assim, uma vacina para se desenvolver, a população, inclusive, já sabe disso. Tem que passar por uma fase de laboratório, fase 1, fase 2, fase 3, que são as fases pré-clínicas. Depois vai para uma fase em humanos, que também vem fase 1, fase 2, fase 3, até chegar no braço da população que vai ser beneficiada por ela. Nós conseguimos, quer dizer, a ciência mundial conseguiu, junto à indústria farmacêutica, desenvolver vacinas em 10 meses. Coisa que antes só tinha sido atingida em 4 anos, por exemplo. Então, foi um esforço mundial, no sentido mercado e ciência, no sentido de garantir uma proteção, porque a gente estava diante de uma ameaça sanitária mundial, né? A Covid é uma ameaça sanitária mundial. Ela não deixou de ser ainda. Então, essas vacinas são chamadas de monovalente. Elas têm toda a descrição do vírus original. Com as mutações do vírus e a capacidade desse vírus de copiar formas novas, inclusive como o doutor Diego falou, para algumas pessoas, alguns pesquisadores até acham que a Ômicron seria um outro vírus. Na realidade, ele é um vírus, ele é um coronavírus, mas ele poderia até ser considerado, dado o distanciamento que ele tem, sobretudo com as suas subvariantes, do vírus original. Mas continua na mesma linhagem, é o mesmo vírus. Então, hoje, os desenvolvedores começaram a trabalhar a partir da emergência das outras variantes em vacinas que incorporem estas variantes específicas. Então, a variante que está sendo usada nas vacinas bivalentes é um pedacinho da superfície, é um vírus de RNA mensageiro, em que ele trabalha com um pedacinho da superfície da variante Ômicron, que é a BA1, que é uma delas. São 2 vacinas bivalentes atualmente desenvolvida e disponível no mercado para uso emergencial, tá? E a outra que é a BA4 e BA5, que foram as 2 subvariantes que mais circularam. Atualmente, o que está circulando entre a gente, em mais de 50% dos casos, é a BQ1 ou BQ1.1, que já são
sublinhagens da BA4 e BA5, tá? Então, assim, só para dizer que essas duas vacinas que foram disponibilizadas e aprovadas pela Anvisa e pelas entidades médicas que dão suporte técnico à Anvisa, elas são vacinas que vão ser capazes de aumentar em muito a imunidade contra essa atual variante que está circulando no mundo todo, que é a Ômicron. Então a gente poderia traduzir como sendo a combinação de outras que produz essa, ou a partir da combinação de outras? Seria a cepa original. A vacina contém a cepa original de Wuhan, a cepa chinesa, mais a Ômicron BA1 ou a BA4, BA5. E tá? O que é que faz ela ser importante? Ela faz ser importante, que é exatamente interromper a transmissão dessas variantes que atualmente são predominantes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Já estamos aplicando esse tipo de vacina no Brasil? Veja, ela foi indicada para compra. Quando um desenvolvedor apresenta uma vacina para um órgão de vigilância sanitária, quer dizer, para uma agência de vigilância, ela já indica, quer dizer, já indica para o governo que muito provavelmente ele já tem que começar a fazer o movimento de compra. Porque, assim, não é você simplesmente dizer, eu quero comprar e está no balcão, não está no balcão do laboratório. Você já aponta para a possibilidade de compra daquele, desde setembro, que foi dada entrada exatamente na possibilidade, que já vem sendo aplicada nos Estados Unidos, em alguns países da Comunidade Europeia, na Inglaterra. Então, essas vacinas já estão sendo aplicadas em uso emergencial. Já foram já foram autorizadas por agência como a FDA dos Estados Unidos, a EMA da Comunidade Europeia, a agência chinesa, que são agências reguladoras tão competentes como a brasileira. A Anvisa é uma agência muito competente. Os Estados Unidos e alguns países da Europa já estão usando? Já estão usando em grupos específicos, não estão usando na população geral. Então, assim, porque são vacinas que provavelmente ela já chega para você o quê? Proteger os mais vulneráveis para o adoecimento e a morte, que são exatamente as pessoas com mais de 60, as criança menor não vai ser usada. Ela é só vacina para reforço, tá? Isso é importante também. Ela não vai ser a vacina incorporada no esquema básico de vacinação. As bivalentes, elas serão incorporadas como vacina de reforço. Porque os estudos têm mostrado, atualmente, o que é que a gente tem? Um esquema básico de 2 doses. Depois a gente faz uma primeira dose de reforço, uma segunda dose de reforço, 4 doses. Não é isso? Qualquer que seja a vacina, exceto a Janssen, que a Janssen vão ser 3 doses. Quando você vai fazer a 5ª dose de reforço, por que isso é necessário? Que a população precisa entender. É porque... A 5ª dose, que seria a 3ª de reforço? Que seria a 3ª dose de reforço, ela não tem dado uma proteção. Não aumenta a produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, não aumenta a proteção. A gente faz porque não tem outra alternativa, porque aumenta muito temporariamente, tá? Porque cai muito rápido essa proteção. Então, o ideal é que a gente tenha uma vacina que o reforço, no caso o 3º reforço, seja um reforço que vá garantir uma proteção por mais tempo e uma proteção mais potente, que é esse o caminho da bivalente, tá certo? Então, ela será vacina para reforço. Que não é novidade, porque para outras doenças, a própria gripe, influenza, né, todo ano tem as doses baseadas no que está circulando, tem renovação. Então, assim, não é uma novidade da Covid, assim, até porque as pessoas podem até ficar preocupadas, assim, por que está tendo uma coisa nova e tal. Não é nova, assim, não é uma coisa nova para a gente. Assim, na prática, a gente faz isso para a gripe, por exemplo. Todo ano tem um reforço com as variantes que tinha nos últimos anos. Então, sempre é baseado no que está circulando naquele momento, para isso aumentar a imunidade da população em geral. Então, a exemplo de outros momentos que precisamos tanto de vacina, a gente já pode estar correndo o risco de estar perdendo tempo por conta de falta de compra de vacina? A gente já está perdendo tempo. Não há nem sequer dotação orçamentária para essa compra dessas vacinas. Assim como o relatório da Comissão de Transição hoje publicou e divulgou amplamente na imprensa que não tem sequer dotação orçamentária prevista para a compra das vacinas do calendário
habitual de vacinação, que é um problema grande. A gente tem tido uma queda de coberturas vacinais ao longo dos últimos 5 anos, importantíssimo. Então vamos trazer o panorama de como é que a gente percebe hoje as vacinas que são, com relação à Covid, que estão sendo aplicadas agora. Então, a gente já tem alguns estados aplicando, e que já é um problema, a política que não é uniformizada, eu vejo assim, mas vocês têm todo o direito de esclarecer isso, como é que funciona. Então, aplicando a 5ª dose em algumas pessoas. Para maiores de 80 anos. Pronto. Também em alguos estados a vacina de bebês de 6 meses a 4 anos também está sendo aplicada. 9 meses. Ainda existe muito furo, o que é que está faltando, por que é que tem tanta gente que ainda não tomou, e aí é uma outra questão também, não pela falta, mas está faltando também em algum lugar. Então qual é o panorama da vacina hoje? O panorama é de uma verdadeira fragmentação na condução desse processo. Toda emergência sanitária, isso é constitucional, ela que ameace a vida da população brasileira, ela é responsabilidade de gestão do governo federal, de articular, porque o nosso sistema de saúde, ele tem 3 níveis de gestão, federal, estadual e municipal. E esses níveis, eles são articulados de forma sobre o comando do governo federal. Desde o início da pandemia, que o governo federal, ele simplesmente renunciou ao comando da condução da pandemia. Nós temos o pior enfrentamento da pandemia no mundo. Nós somos o 3º pior país de enfrentamento da pandemia no mundo. Nós só perdemos para o Paquistão e provavelmente Afeganistão, nem sei mais quais são os países. E essa renúncia fez com que o Supremo Tribunal Federal conseguiu que os estados e municípios assumissem essa responsabilidade, mas isso resulta em ações fragmentadas. Então, por isso que o calendário não é... Existe uma norma geral, ou seja, uma cesta básica, mas que nem sempre essa cesta básica ela tem a mesma, digamos assim, o mesmo fluxo nos estados e municípios, porque existe uma autonomia desses entes, tanto o ente municipal como do ente federal. Isso foi um desastre para a pandemia no país. A outra coisa que é desastrosa é a ausência de uma campanha maciça de comunicação para a população. Quem assumiu a campanha de informação para a população foram os órgãos de imprensa no Brasil. Aliás, quem assumiu, inclusive, o conhecimento da pandemia. Esses dados que nós temos é de um consórcio de órgãos de imprensa. Quando eles deveriam vir diretamente do Ministério. Porque tem do Ministério da Saúde. Claro, o Ministério é quem comanda essa informação. Então, os órgãos de imprensa consultam estados e municípios, todos os estados, e aí agrega essas informações para que a população não fique às cegas. O Brasil, intencionalmente, porque não... A CPI mostrou isso. Intencionalmente, o governo federal abdicou da condução desse processo. E aí isso resulta nessas questões. Hoje, a 5ª dose, antes que a bivalente chegue, tudo bem, é importante que se faça, principalmente nas populações com imunossuprimidas e com mais de 80 anos, porque são eles que estão sendo as vítimas fatais da Covid nesse momento. Uma é compensação da outra? A 5ª dose compensa a falta da bivalente? Não compensa, mas ela, de certa forma, aumenta no primeiro mês a proteção para essa população. Mas, assim, o problema é que esse aumento de anticorpos neutralizantes, ou seja, de proteção, dos anticorpos que vão proteger, é muito curto. Então, ele cai muito rapidamente. Pronto, ela falou de tempo, do tempo entre uma dose e outra. A gente, quando tomou a primeira dose, veio ali, a segunda dose veio logo depois, a terceira não tardou para chegar. A sensação é que as doses vão aumentando o tempo. Essa distância de tempo entre uma dose e outra que vai aumentando conforme vai sendo a dosagem que eu vou ter que tomar. Isso tem algum risco? Isso afeta? Isso muda alguma coisa? Não, na verdade isso vai depender muito da situação epidemiológica, sim, em relação a se vai precisar vacinar mais ou menos naquele momento. Mas não tem nenhuma implicância na prática, não. Ela tem a imunidade dela adquirida através da vacina. Obviamente, cada vacina, isso não é exclusividade também da vacina no Covid, cada uma tem um tempo também, por isso que existem os reforços para
quase todas as vacinas existem reforços, e esse aí vai depender muito em relação à quantidade de anticorpos. É uma doença muito recente ainda, assim, pensando historicamente, então tem algumas coisas que a gente ainda tenta compreender de forma melhor, mas em relação ao tempo não tem tanto problema. O problema agora é o tempo que a gente está aguardando para receber a bivalente, por exemplo. Isso é, sim, e não pensando num quadro geral populacional, quanto mais tempo demorar para receber uma vacina com um reforço de uma subvariante, mais a população vai ficar em risco, mais chances de voltar a ter mais casos, então doenças, mais mortes, porque tem as pessoas com comorbidades, com grupos mais vulneráveis. Então, a ideia de ter vacina logo é justamente proteção populacional também, individual e coletiva, né? Por que é importante, doutor, a gente fazer o autoteste? A gente sabe das dificuldades todas para se recorrer ao sistema público para fazer o autoteste. Quem pode e tem dinheiro para bancar, para comprar, ou numa condição especial conseguiu comprar mais barato e tal, e ter em casa para fazer o autoteste e tal. Mas por que é importante saber, por que é importante fazer o autoteste e detectar rápido o vírus? Assim, tem vários pontos, né? Primeiro, obviamente, é você proteger pessoas próximas. Então, sabendo que você tem a doença, você vai se afastar e vai justificar, e vai alertar, inclusive, pessoas que, por acaso, tiveram contato com você naquele momento que você poderia estar transmitindo ainda. Então, fique alerta, é possível que você possa ter se infectado. Então, a gente afasta a pessoa temporariamente, né? Então, diminui o risco de transmissão naquela população, naquele entorno. Já deixa a pessoa alerta também, caso tenha algum agravamento da doença, já procurar rapidamente o serviço de saúde e já vai dizer, olha, eu tenho teste positivo, então é possível que, se por acaso agravar alguma coisa, já tem os cuidados já diferenciados, a questão inclusive do internamento, né, para isolamento e se precisar alguma coisa assim, mas basicamente é a questão de proteção da coletividade. Então, você acaba se afastando, diminuindo a chance de transmissão para outras pessoas, principalmente as pessoas em risco. Você falou de um ponto importante que é o valor dos testes, realmente são caros para a população em geral, e mesmo quando havia a questão da testagem, a gente via muitas vezes algumas pessoas preferirem não se testar, porque se fosse positivo ela tinha que se afastar do trabalho, e se afastar do trabalho, ela seria demitida ou perderia dinheiro. Então, às vezes, para muitas pessoas, elas preferem até não se testar, porque se eu não testo, eu não tenho. Então, e infelizmente, a gente tem isso também. A questão da segurança até econômica da família, por exemplo, fica em risco. Então, muitas pessoas, muitas vezes, preferem não se testar, pensando, inclusive, na possibilidade de perda do trabalho econômica mesmo. Então, é difícil a gente pensar saúde coletiva, saúde pública, né, quando as pessoas estão com dificuldade e, além dessa omissão, na verdade, nessa que a doutora Ana falou, na verdade, pior ainda, o governo federal ainda teve, de forma intencional, muitas vezes, né, foi de intenção de prejudicar o bom andamento de uma resposta de um nacional em relação a isso. Então, tanto nacional como internacional, né? Pensando a questão de parceria com outros países, questão de troca de tecnologias e questão sanitária mesmo, de aeroportos, portos. Então, assim, foi realmente difícil, continua sendo difícil para todo mundo, assim. Então, mas voltando ao teste, assim, a importância basicamente seria essa. De cuidado mesmo com vocês, sua família, suas pessoas. Descrever próximas, né? A condução da Covid pelo governo como criminosa ainda é pouco. Ainda é pouco. E eu acho que Diego coloca uma coisa importante, que é a precarização do trabalho no Brasil, que é notório, né? Nós temos hoje até uma designação, a uberização do trabalho, de uma maneira geral, as pessoas não têm direitos trabalhistas, e essa questão de que muitas pessoas omitiram, inclusive, os sintomas para poder não interromper o trabalho, foi responsável, realmente, por uma disseminação maior do vírus. Agora, o que nós acreditamos nesse momento é que, como a transmissão dessa subvariante a capacidade de transmissibilidade dela é muito alta, provavelmente a gente vai ter um curso dessa explosão de casos mais curto, porque quanto maior a transmissão, maior é a disseminação em rede na população
E se neste momento todas as pessoas usassem máscaras, todos os infectados fizessem quarentena, os comunicantes realmente ficassem em observação, e se a gente tivesse teste, porque o teste é caro para a população, mas ele é baratíssimo como ação de saúde pública, é um teste muito barato. O autoteste com altíssima qualidade, porque ele tem uma efetividade, uma eficácia muito alta. É o efeito do gasto com esse teste, o efeito lá na frente, o resultado lá na frente é muito econômico, com né? certeza, quer dizer, seria uma economia enorme se a gente conseguisse ter, desde o começo da pandemia, sobretudo na hora do desenvolvimento dos testes rápidos, como os outros países fizeram, como o Vietnã fez. O Vietnã praticamente não usou vacina, o Vietnã fez isolamento de comunicantes, fez teste maciço. Muitos países da Ásia fizeram isso e tiveram muito sucesso. E países pobres. Muito menos casos que a gente. Sim. Uma questão técnica ainda que assola aqui, que vem na minha cabeça, que é a diferença dos sintomas em quem está com o ciclo completo das vacinas e de quem não está. Os sintomas mudam quando a doença chega? Josimar, não parece ter esse reflexo, não. Agora, muda em relação realmente às faixas mais vulneráveis. As faixas mais vulneráveis vão ter quadros mais graves. Mas mais vulneráveis é tipo assim... Uma pessoa tem doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Ela vai ter sintomas mais graves do que uma pessoa que tem um pulmão livre de qualquer outra doença. Pessoas que têm, por exemplo, síndromes alérgicas de fossas nasais, como sinusite, como esta subvariante, ela é muito secretora, ela dá muita coriza. Essa é uma expressão muito forte nesse momento. Então, não muda entre estar vacinado e quem não está vacinado. O que vai acontecer é que os não vacinados, eles podem evoluir para uma fase que os vacinados não vão evoluir. Os sintomas podem não ter diferença, mas as consequências da doença vão existir. A evolução da doença é diferente. Ele vai evoluir para uma fase inflamatória, pulmonar, sistêmica, tá, com necessidade de internação. Aproveitando esse ponto, 38795454 é nosso WhatsApp, 38795454. O Bruno Guzmão mandou a seguinte pergunta: como proteger um parente? A gente está faltando aqui 3 minutos, 4 minutos para acabar. Estou correndo aqui, acelerando, ver se dá tempo de responder essa e algumas outras. Como proteger um parente que vive na faixa de risco, ou seja, que tem comorbidade, que iria sofrer muito mais caso fosse contaminado pela Covid? Ele pergunta especificamente o avôzinho que vive com ele. Que está dentro de casa, isso. Ou a mãe, ou a tia. Então, essas pessoas, a proteção é você ter cuidado com o uso. Aí sim, sua responsabilidade aumenta para o uso das medidas de contenção viral. Máscara, lavar as mãos, tá entendendo? Não manter se vai para aglomeração, se manter mais afastado dessa pessoa, tá sempre com o ambiente com circulação natural. Isso aqui é muito importante. Outra bem rapidinho, Mirte Salgado, por que o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, evolui? Pode ser uma resposta de 30 segundos, pode ser uma resposta de meia hora. Todos os vírus... Todos os vírus se copiam. E esse vírus... Ele evolui por necessidade de sobrevivência. Claro, ele precisa se manter no meio ambiente. Precisa escapar de alguma forma do sistema imune, então... Quanto mais caviloso, mais capacidade de... Alfredo Ferreira, quais são as possíveis consequências de contrair várias vezes a Covid-19? Uma das consequências que a gente não falou aqui, que é a Covid de longa duração. Essa é uma questão clara que os estudos já têm mostrado que as pessoas podem ter alterações cognitivas, ou seja, aumenta a demência, tá certo? Né? Tem as questões dor crônica, fadiga, dor crônica. Fadiga crônica é um problema muito sério. Então, a Covid de longa duração, que a gente pouco falou aqui, é um problema que vai ficar, que já está ficando no acúmulo de cuidados que tem que ser, porque é uma doença crônica. Eu tenho mais 2 minutinhos. 2 minutinhos que eu vou deixar para vocês. Vou fazer uma pergunta que pode também ser respondida em 1 hora de palestra aqui dentro. Mas é um ponto que a gente precisa tocar. O orçamento do Ministério da Saúde para o próximo ano, ele vai ser o menor dos últimos 10 anos. E
nunca se viveu um quadro de tão baixa imunidade e tão baixo proteção da proteção vacinal, de proteção vacinal, como se vai viver agora também. Quais são, o que é que isso pode gerar para o governo Lula, pelo menos para esse primeiro ano, o ano 2023, o primeiro ano do novo governo? Eu acho que vai gerar um caos. E espero que não gere, na medida em que essa PEC da transição que está sendo negociada, eu acho que as pessoas não têm que votar, eles têm que aclamar, tá entendendo? Porque tem que ter dinheiro para repor os estoques de vacina, repor a capacidade de resposta rápida de Estado e municípios e de fazer uma articulação nacional, porque o risco é real da reintrodução de doenças já controladas, sobretudo da poliomielite. As pessoas parecem que não têm memória, mas qualquer família que você vê, se você olhar para uma família cujas pessoas tinham mais de 50 anos, alguém em alguma dessas famílias vai estar sequelado pela poliomielite, fora os que morreram. Então, eu acho que é uma obrigação do país, realmente, inclusive desse Congresso conservador atual que nós temos, talvez a gente vá ter um pior do que esse, mas é obrigação deste Congresso, do Legislativo, de aportar recurso orçamentário para o Ministério da Saúde, sob pena da gente, não sei o que vai acontecer com o Brasil. Doutor, aí quer acrescentar alguma coisa? Não, é a importância disso, assim, passou a eleição, não, para muita gente é assim, tudo bem, foi eleito, né, tirou o governo atual, mas realmente precisa ter uma movimentação ativa, né, então a participação popular, os grupos, seja relacionados a pessoas afetadas por doença, a população em geral, o que seja, questão de cobrança, porque realmente é uma situação muito séria, a gente pode ter a volta, como ela bem falou, de várias outras doenças, então a gente está em risco de ocorrer alguma outra, fora o que a gente já tem agora, então... E já está sem medicamento básico, já tá sem medicamento básico. A gente já está sem medicamento básico na rede básica de saúde, na atenção primária. Então, assim, é um momento de... passou essa eleição de cobrança, assim, e realmente vai ter, porque não tem como funcionar um país sem orçamento, assim, então... É difícil. Então vamos lá, vamos tentar resumir em cobrar dos nossos parlamentares, aqueles que a gente votou neles, pelo menos lá para a Câmara Federal, cobrar esse apoio a essa PEC e usar máscara? Usar máscara, manter as medidas de contenção, acho que não dá para flexibilizar. A máscara, ela é muito necessária, a gente tem que trabalhar na máscara como uma questão de uma indumentária. É como uma peça de roupa. Isso tem que ficar na nossa cultura. O povo japonês há tanto tempo dá exemplo sobre isso, né? O povo coreano, japonês, os asiáticos, tailandeses, os asiáticos, de uma maneira geral, eles usam máscara já desde o SARS-CoV-1. O programa acabou. Agradecer demais a presença da doutora Ana Brito, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, doutor Diego Guedes, médico infectologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Esse programa teve uma direção de Ana Clara Reis, produção de Andréa Rocha e Ricardo Araújo. Os estagiários que acompanham a gente, Alexandre Barbosa e Marília Ferreira. Os trabalhos técnicos do meu amigo Marco da Lata. Estamos encerrando. É sexta-feira. Aproveite seu final de semana. Mantenha a distância quando necessário. Use máscara sempre. E aproveite. Boa noite a todos. Sextou, gente. Vamos lá. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.